Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Casa do Caminho, na cidade de Viena, na Suíça. Na verdade, eu acho que o canal não pertence não pertence a Biene. Agora nós somos o quê? É o universo. Todos fazemos parte deste grupo. Então, é único. É só o nome, são convenções. Então, vem conosco para o estudo de hoje. Bom, vamos dar continuidade ao capítulo 1. Alors, o futuro e o nada. Algumas pessoas estão me perguntando por que nós estamos lendo essa coisa tão chata. Então, vamos explicá-los o porquê. Vou compartilhar a tela. Gente, quando vocês verem, por favor, me avisem. Apareceu? Sim, Apareceu? sim, Não estava aqui. Lá. E agora? sim. Tudo bem. Só que não é isso que eu quero, não. É isso aqui, ó. Estão vendo? Ou o que vocês Uhum. estão vendo, gente? Livro dos Espíritos. Não. Agora. Que isso? Pronto, vocês estão vendo uma coisinha rosinha? Vocês estão vendo Sim. o livro aqui. Bom, aí se me pergunta, Zélia, mas tá demorando para sair disso, hein? Por quê? Então, nós estamos com o Céu e Inferno no seu prefácio. Justamente nele tem dizendo assim: a primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado das várias crenças a respeito do céu e do inferno, dos anjos e dos demônios, das penas e das recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aqui encarado de um modo especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza que demonstram não somente o lado ilógico, já assinalado inúmeras vezes, mas também a sua impossibilidade material. Com o fim das penas eternas, com o fim das penas eternas caem naturalmente as consequências que delas se pudessem tirar. Então, como nós estamos seguindo uma sequência, é natural que fiquemos aqui durante um tempo lendo, e como nós temos é algo nosso. Estamos sempre debatendo, trazendo para o nosso dia a dia alguns questionamentos que contém em cada parágrafo, ou até, às vezes, um tema que nos chama a atenção. E é por isso que nós estamos aqui demorando. Não é questão de demorar, é porque realmente é assim. Nós não podemos querer sempre só ler, ler, não. Gradualmente nós vamos pegando alguns vocábulos, nos questionando o que é isso, para que serve e trazendo para os dias atuais. Então, quando me perguntam ou quando está existindo esses questionamentos, eu justamente fiz e li o que se encontra no prefácio. E o prefácio, se eu não me engano, foi até com a Nilce, né, Nilce? Eu nem me lembro mais, acho que foi com a Nilce. Aí a Nilce explicou, não foi Nilce, eu não me lembro mais não, viu? Não lembro. Também não lembro. Ah, meu Eu, Deus. eu sei, Nilce, não. Então, nós estamos seguindo uma sequência, não podemos voar. Gradualmente, nós vamos aqui trazendo como estamos fazendo para a nossa realidade. Então, assim, é muito Isso. chato, é muito. E, uai, Eu se não fosse acho chato. chato, se fosse Também chato, a não gente não acho estaria nem chato, não. reencarnado. Teríamos nem Ah, reencarnado. Né? Uma leitura tão interessante, tão importante, como pode achar chato, né? Bom, pois é. Então,
Entenderam agora porque nós estamos nessa parte, demorando? É porque é o jeito mesmo, gente. Não tem jeito não. Bom, agora eu vou compartilhar a tela. Vamos para a página 57, no penúltimo parágrafo. Gente, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Sim. Uhum. Bom, eu vou pegar vocês. Gente, eu estava com um problema muito sério, muito sério. Eu vou tirar aqui só para poder ver, fazer uma pegadinha. Vocês se lembram o que que é panteísmo? Qual a Eu diferença entendi. entre panteísmo e politeísmo? Acho que não tem, não é o contrário um do outro, né? Pois é, é por isso, Nilce, que eu me questionei hoje. Eu estava Ah, fazendo um. E aí? Eu estava fazendo uma confusão, Nilce. Eu falei, hum, o que que aconteceu? Eu estava pensando que justamente o panteísmo que está aqui no livro, nesta página, era o politeísmo. não. Não, não é não. Então, tá certo. O que que vocês acham que seja o panteísmo? Eu não lembro direito, teria que ler aqui para a gente conversar. Não, Não, vou colocar na tela, Nilcinha. Uma segundo o diferença. Kardec, o Zélia, segundo o que o Kardec coloca, é, tudo, toda a criação, os seres, tudo que é criado são partes de Deus. São partes de Deus. Certo. Deus é o todo e tudo vem dele, né? Então nós seríamos parte de Deus também. Quando a gente desencarna, a gente volta para Deus, que é esse. Então, nesse sentido que eles falam que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então, panteísmo é isso. Agora, o Hum, politeísmo é a crença em vários deuses, né? É isso. outra Eu me coisa. questionei, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. E aí, Não, Porque Antônio? tem, Não, a porque tem Nilce, uma Nilce. coisa, Zélia, tem Hum. uma coisa, Zélia, Terezinha demais. Naquele parágrafo, Não, sim, para cima, nós vamos, Nilce, nós vamos para este parágrafo. Nós não iniciamos, não. Foi não, justamente. querida, eu estou querendo te remeter a um anterior, porque Kardec faz a distinção entre a doutrina da absorção no todo universal, Sim. que não diferentes. tem nada a ver com panteísmo. Você está falando qual a página, Nilce? 56? Na 56, no segundo parágrafo. Porque Ah, eu tá. também É no, pensava, eu achava que era a mesma coisa. não Isso. é a Por isso eu mesma te coisa. disse, por isso eu te disse, eu achava, eu misturava as duas coisas. Por isso eu acho que se a gente ler esse parágrafo, há outra doutrina que nega, É, porque ele fala da absorção para nós Pera, revertermos deixa eu ir lá, Nilce, isso. deixa eu ir lá, a anterior. Tá ok. Pronto, peraí. a outra Aqui. doutrina, Pronto, Nilce, você quer? isso. Aí, ó, isto. Aí a gente relembra essa colocação de Kardec e depois iniciamos no panteísmo para poder fazer a distinção entre um e outro. Para mim ficaria mais claro, porque aí se recorda. Mas vocês estão lembrados que nós trouxemos no estudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea e vida de espírito. Peraí, gente. Vimos isso. A vida ao espiritismo, não, questões 151 e 152. Nós trouxemos e analisamos isso. O que nós podemos ver se vocês quiserem, ou vamos ler aqui, e depois, quando nós estivermos justamente no panteísmo, vamos até onde paramos, que na questão que é 152, lá que nós vimos sobre a gota, que nós conversamos até no Livro dos Espíritos, que nós fazemos parte desse mar, que conversamos sobre isso, desse todo. Ah, é. Foi muito Ah, bonito, muito bonito. muito bonito. Então, Uhum. era por isso, Nilce, e Lucinha, Antônio, que eu estava fazendo questionamento. Peraí, absorção no todo universal. Aí tá. Vocês seria bom retornarmos ou Só para dar uma seguirmos lida de esperando? novo.
Só Nilce? para Lê, reler, né, Nilcinha. querido? Pode ser? Claro, Nilce. Por A favor. outra doutrina, ok, a outra doutrina que nega ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente, admite, né? Fora da matéria, que é a doutrina da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve em si, ao nascer, uma parcela desse princípio, que é a sua alma, e que lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Então, o indivíduo absorve em si, ao nascer, uma parcela desse princípio. E quando ele morre, essa alma volta ao ponto de origem, perdendo-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Então, essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante com relação ao materialismo puro, já que ela admite algo além. Onde é que está? Ali, da Da matéria. matéria. Perdi. Ah, sim, da Aqui, matéria. Ok. Enquanto o outro nada admite, mas as consequências de ambas são as mesmas. Ser homem mergulhado no nada ou num reservatório comum é para ele a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo perde sua individualidade. E é como se não existisse, e suas relações sociais estarão igualmente extintas para sempre. O essencial para o homem é a preservação de seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. O futuro para ele é igualmente nulo, o presente é a única coisa que lhe importa e o preocupa. Então, do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo, tanto quanto o materialismo propriamente dito. Acho que deu para a gente relembrar direitinho, né? uhum. Eu vou só querer ver se vou sobre. Você falou uma coisa muito importante, Nilce, e justamente há 2 semanas atrás você nos chamou a atenção sobre a individualidade. Porque estamos mergulhados nesse oceano e não vamos perder a nossa individualidade. Então, gente, peraí, vocês estão vendo agora? O que vocês estão vendo na tela? A mesma tela que eu estava lendo. Agora saiu. Vou mostrar. Então, essa parte da individualidade que a Nilce mencionou é muito importante. Até conversamos sobre isso, lembra, Nilcinha? É Então, verdade. Porque é tu tudo, não porque a volta, parte psicológica. claro, porque tu deixa de ser lá no mundo espiritual, por exemplo, eu deixo de ser a Nilce lá no mundo espiritual. E eu assumo a herança como indivíduo, individual, o que eu sou como indivíduo, né? Como a minha identidade, né? A minha individualidade, isso é muito fantástico da gente pensar, né? Muito bom. Porque tu não está ali, ó, como Nilce, vivendo, pensando. Não, tu começa aos pouquinhos começando a ter consciência da tua individualidade, né? E isso, quando eu aprendi com o Paulo, eu comecei a pensar assim, nós, é por isso que a gente começa aos pouquinhos ter recordação de outras vidas, naturalmente. E tu Exatamente. vai aos pouquinhos esquecendo a tua personalidade que tu viveu na última existência e retoma a tua individualidade no mundo espiritual, né? Uhum. E é muito bom, sabe, gente? Eu gosto muito do estudo. Eu sou uma pessoa meio estranha. Eu gosto muito dos livros, do que nós estamos fazendo aqui, esse resumo. Quando nós comparamos, vamos entender, poxa, e a nossa situação no mundo espiritual, a parte psicológica, que tanto conversamos sobre isso, sobre tudo aquilo que nós aprendemos em décadas. Ah, o espírito desencarnou, que está numa situação, tá, aí tal, vai para a colônia não sei o quê, que não sei o quê. Não existe. Então, nós vemos que justamente continua a sua individualidade. Vai continuar sendo o que Mas tem uma coisa, né, Zélia, muito importante.
vai depender muito da evolução espiritual de cada um, Exato, né? Porque tem aquele exato. espírito que desencarna e continua sendo a personalidade, preocupado com seus bens, com a sua vida diária, com o seu cotidiano, com tudo que ele vivenciava Sim. aqui, e ele continua vivenciando a personalidade sem perceber a individualidade que ele é. Uhum, Então vai uhum, depender muito. Por isso, quando a gente percebe esse espírito está fechado em si, significa ele só pensa em si. Então, na personalidade que ele viveu, e ele não consegue acordar para o mundo espiritual. Né? Quando completamente Kardec, cristalizada, que nós isso, conversamos tanto, né, Nilcinha? isso, quando Kardec diz assim, aqueles espíritos que desencarnam e não percebem que voltaram para o mundo espiritual, Não. continuam caminhando aqui, vivenciando a vida que era, né? Porque eles não conseguem ainda despertar para isso. Uhum, uhum, Então, a gente já tomando consciência disso, tu pode, né, começar desde agora a trabalhar isso em ti. uhum. Aí pensamos que só quando chegarmos no mundo espiritual é que temos que resolver. E não, se nós somos individualidade, gente, como é que nós só vamos. Ah, não, quando eu chegar lá no mundo espiritual, quando eu chegar no mundo espiritual, eu resolvo. E, O na meu realidade, marido, tu não chega, né? só tô. Nós estamos no mundo espiritual, Pois agindo como espíritos. é. Então, aí eu conversando com meu esposo, não sei o que aconteceu, alguma coisa sobre espiritismo, aí ele não gosta, não confio muito nesses negócios que vocês falam, não. Aí, mas assim, o objetivo nosso é fazer o bem. Sim, mas mal eu não faço. Como assim? Eu não estou prejudicando a ninguém. Se eu não estou prejudicando a ninguém, vocês dizem, vocês não falam desse negócio lá do umbral? Eu falo assim, hã? Se eu já passei e eu retornar, eu não vou me lembrar quando reencarnar. Eu não me lembrar o que eu passei, se eu sofri ou não me importa. Mas, então, mas e como é que fica? Você está dizendo que não importa ser útil, ou porque ele, como conhece alguns idiomas, eu questionei muito. Por que você não vamos lá ajudar os imigrantes? Você sabe tantos idiomas, você sabe, poxa, você sabe quatro, você entende outros. E eu vou lá para não receber nada, ser voluntária. Se eu sou doida de trabalhar sem receber nada, aí conversávamos sobre isso. Então, justamente, mas para quê? Não, me deixa aqui, eu não estou prejudicando a ninguém. Mas se o bem que você poderia estar fazendo e estar realizando, sendo útil, aqui, mas eu não estou prejudicando ninguém, minha consciência está tranquila. Aí observem só, olha que interessante, quando eu fui buscar. Aí, por isso, como nós estamos falando da individualidade, gente, eu fui buscar no livro dos Espíritos. Olha que interessante. Na segunda parte, capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. O número 1, a alma após a morte. Olha que interessante. Sua individualidade, vida eterna. Questão 152. Após a morte, não, aqui. Eu vou ler até a 151, tá? Se vocês me permitirem. Olha só, após a morte, a alma regressa, olha, gente, ao todo universal. O conjunto dos espíritos forma um todo. Olha que lindo. Não será o mundo um todo? Quando alguém está numa assembleia, faz parte integrante da mesma. Não obstante, conserva a sua individualidade. Gente, por exemplo, já observaram que quem gosta de fumar, de comer muito chocolate como Zélia, vai estar sempre ao redor dessas mesmas pessoas? E às vezes você não se sente integrada neste grupo de pessoas. Então, até o grupo tem a sua individualidade. Seria esse grupo? O que seria? É As representar. famílias, como diz Kardec, né? As famílias que por interesse, por gostos, né? Por maneira de pensar, por sentimentos, se unem em famílias, né? Por afinidade, são as famílias. Então, Cada um com a sua individualidade, mas se une
num coletivo, como diz, né? A individualidade coletiva. Não, é isso. As É a individualidade individualidades, coletiva. Já é uma individualidades. outra coisa, né? O quê? Isso, Oi, Já estamos Antônio, falando não entendi. de outra coisa, individualidade coletiva, isso, as Coletiva. individualidades coletivas. Isso é o mesmo. conjunto das nossas individualidades, né? Isso. Então, Do espírito em si, né? Que esse conceito de espírito, alma, era uma coisa vaga. O espiritismo que veio, quer dizer, princípio inteligente, depois espírito. Aí acabou. Nós somos o que somos até o Posso fazer uma tem. pergunta curta, por favor, Célia? por favor, se nós não soubermos, já vamos Célia, pedir ajuda ao universo. Sim, eu estou escutando, Lucinha. Pode? você falou no começo do panteísmo e politeísmo. Depois Sim. a Nilce falou, leu o texto, e aí eu fiquei na dúvida se estava falando do panteísmo, porque eu fui olhar aqui no Google o que significava que eu tinha esquecido. E depois eu fiquei na dúvida se Ah, não, nós relacionado à estamos religião. retornando, Lucinha. Nós estamos na página 56 do livro, e ela falou assim: não, Zélia, nós já estudamos sobre isso, aí estamos relendo a página 56 para quando? Para nós continuarmos na 57, Lucinha. Ah, uhum. Mas Por isso, talvez, Zé, talvez a dúvida dela seja em relação a esses dois termos, politeísmo e panteísmo. É isso, Lúcio? mas Porque nós vamos ver na eu li 57. Isso, vai, Lucinha. aqui no Google, né? E depois eu fiquei querendo associar o que a Nilce estava falando, porque tinha algumas peculiaridades que não combinavam muito. É Por porque ela isso que eu estava fiquei falando meio. na 56, Lucinha, do todo universal. Ela está se referindo no todo universal, porque ela estava explicando sobre sobre a dúvida, essa confusão que nós estávamos fazendo. Então, assim, Zélia, vamos retornar à página 56, que está Ah, lá tá. escrito todo universal. Ah, tá bem. Aí, por isso que nós estamos relendo a página 56. E Uhum. também sobre a individualidade, Lucinha. Porque, como Também, né, ficamos em Zélia? dúvida. Oi? Também, depois nós vamos ver a diferença, né? Entre o todo Isso, universal e o panteísmo. Essa doutrina do todo exatamente. universal é uma, e o panteísmo é outro, né? Que nós vamos ver Isso. Aham. depois, né? É porque a Nilce falou, ela se lembrou, ela falou, eu me lembrei do Sim, todo sim. universal. Então, ela Uhum. assim, vamos reler, aí nós estamos relendo. E ainda aí já Tá. estamos falando da individualidade. Então, no 52, gente, olha, capítulo, segunda parte, tá? Capítulo 3. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Não, Não? não apareceu. Não apareceu, não, gente. Eu estou aqui Estamos, só lendo, estamos te enxergando. só Jesus na Agora sim. causa. E eu aqui Agora, pensando que vocês estão vendo Agora. agora deu. aqui, ó. Eu li aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, vamos aqui. Aí falando, após a morte, a alma regressa ao todo universal. O conjunto dos espíritos forma um todo. Não será o mundo um todo? Quando alguém está numa assembleia, faz parte integrante da mesma e, não obstante, conserva a sua individualidade. Porque nós estamos nos referindo a isso aqui, ó, a individualidade, né? Bom, então estamos na segunda parte do capítulo 3. Então, dando continuidade a 152, sobre a individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Tendes essa prova pelas comunicações que recebeis. Se não estiverdes cegos, Se não estiverdes cegos, vereis. Que não estiverdes surdos, ouvireis. Frequentemente há uma voz que vos fala e vos revela a existência de um ser que está perto de vós. O que pensam que a alma, os que pensam que a alma regressa com a morte ao todo universal estão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade.
como uma gota d'água que cai no oceano. Estão certos se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Vocês, eu sigo ou querem comentar sobre isso? Eu acho que podia continuar um pouquinho. Se as Se almas as almas aqui, ó. se as almas se mesclassem no todo, só teria as qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade diferente. A diversidade infinita que apresentam, sobre todos os aspectos, é a consequência da sua individualização. Após a morte, se após a morte houvesse apenas o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme e todas as comunicações recebidas do mundo invisível seriam idênticas, visto que nele encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, visto que os encontramos dos mais diversos feitios, alegres e tristes, descuidados e sérios, etc. É evidente que são seres diferentes. Perfeito, né? Aí agora ele entra na propriamente dito do que nós estávamos conversando. A individualidade da alma torna-se ainda mais evidente quando estes seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis de detalhes pessoais relativos à vida terrena que podem ser verificados. Não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio de aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo torna observável, de certa maneira, material. O que vocês sabem? Eu vou pedir, perguntar novamente. O que ele está se referindo sobre esse material aqui? Torna Alma observável, de certa maneira, material. Aqui, ó, Nizinha. é aquelas manifestações tangíveis, né? Em que a alma, né, consegue se manifestar de forma quase que tangível, como foi pesquisado, né, pelo William Crookes, né, em que ele percebia aquela médium que foi tantos anos pesquisado por ele, né? Lembra Hum. desse livro? Sim, que até se É, apaixonou pelo espírito. é. E outra coisa, os agêneres, né? Quando Kardec estuda os agêneres, que estão conosco, conversam conosco, né? E a gente pensa que é encarnado, e Kardec diz que ele tem um olhar assim meio distante, alguma coisa que a gente não consegue entender o que tem aquela criatura que destoa um pouquinho. São os agêneres, mas realmente eles são bem materializados, né? Aí você teria que perguntar o que seriam os agêneres. Kardec tem na Revista Espírita, não lembro qual é, posso pesquisar, o Hum. caso de uma senhora que entra numa igreja e fica orando, orando, pedindo desesperadamente um trabalho, porque ela está passando com muita necessidade. Quando ela sai, tem um jovem do lado de fora e se dirige a ela. E diz: a senhora está precisando trabalhar? E ela diz: sim, muito. Ah, mas eu conheço um local onde estão precisando de alguém para trabalho, para fazer algumas coisas. Deu o endereço, o nome da pessoa, e essa senhora então foi até lá. Chegou, bateu na porta e disse: olha, um jovem me encontrou na rua, dizendo que aqui estavam precisando de alguém para trabalhar. E ela disse: mas eu não falei isso para ninguém, mas realmente eu tenho umas costuras que precisam ser feitas, parece que era costura. E a senhora essa então entra
e olha um quadro na parede e diz assim: foi esse senhor que eu vi na rua. E ela diz assim: esse é meu filho, mas ele já faleceu há uns anos. Então, é uma explicação dos agêneres que Kardec relata esse fato. Era tão materializado que ela achou que era uma pessoa. Esse é o agênere. Eles se manifestam não todo momento, né? Só quando. E aí Kardec ainda explica: esse espírito provavelmente estava ali na igreja, foi-lhe permitido se materializar de uma forma mais tangível para auxiliar e fazer o bem. Porque não é assim, tá louco que eles ficam fazendo isso. Uhum. Só quando tem uma coisa assim para o bem, para ajudar, Uhum. para servir, né? E a Muito linda simpatia essa que eu história. acho que ele também, de uma certa forma, a sintonia com essa senhora. Com certeza, foi atraído, né, como a gente aprende, né, que a gente tem que servir, a gente coopera e recebe intuições, né? Provavelmente ele deve ter recebido intuição de um bom espírito, de um amigo espiritual que estava com ele, enfim, né? E ele Uhum. se manteve. É lindo essa história. É. Então, eu acho que ficou melhor com Roseli, essa. Pardon, sim, desculpa, Antônio. na verdade, a ideia de alma, de espírito, antes do espiritismo, era aquela coisa vaga, né? Que não tinha toda Uhum. a Uhum. fenomenologia espírita, espiritualista que não vem, que nasceu conosco muito antes do espiritismo. Não existia tudo isso, quer dizer, não foi criação do espiritismo. E a própria Bíblia tem tudo que é tipo de manifestação espírita lá relatado nas várias obras. São Paulo mesmo, lá nas suas epístolas, falando lá do corpo, quer dizer, aqueles incidentes, por exemplo, corpo com o qual ele subiu ao céu, corpo espiritual, mas isso era tudo muito. Foi o espiritismo que, com o reconhecimento, porque também não foi Kardec que inventou isso, a espiritualidade revelou para ele a figura do perispírito. Do perispírito surge toda conjunto de manifestações mediúnicas, a fenomenologia espiritual, espírita de um modo geral. Aí a coisa passa a ser, daí porque essa coisa da individualidade, quer dizer, o espírito ele tem inúmeras maneiras de se aquilo tá a individualidade dele. Eu sou eu, quer dizer, esse corpo aqui é minha personalidade. Eu vou viver nele agora, mas na outra encarnação eu já vou ter outro. E assim sucessivamente para trás. Quer dizer, essa é a grande. Sem Uhum. essa, sem essas explicações, sem esse descobrimento da doutrina espírita, esses elementos da doutrina espírita, a coisa continuaria nesse sentido, vago. Uhum. Aí tem, por exemplo, a Nilce se referiu aí à questão da manifestação, materializações. A fenomenologia, os casos de manifestação, ela se referiu ao William Crookes, mas na literatura espírita e espiritualista ela é repleta. No Brasil mesmo, as pessoas têm pouco conhecimento, porque não é uma coisa muito. Mas teve aí vários médicos de materialização em que os espíritos um caso clássico que é bem mencionado na doutrina sobre a questão da materialização, é de um cético inveterado que era o Lombroso, um grande criminalista italiano, tal, que é a mãe dele. Isso aqui também teve, cara, tem um caso banqueiro, que todas essas obras tem, eu já li de uma dezena, no mínimo. A espírito da mãe dela veio, sentou no colo dele, porque as materializações elas são tocáveis. Agora, o agênere é um tipo de manifestação que aparece repentinamente, sem maiores explicações. É um espírito que tem toda essa ligação, tem alguma missão, vem falar ali, mas é aquela arredio, e a duração é pequena. Já a materialização, ele vem, vai, dá a mensagem que tem que dar, faz a referência que tem que fazer e desaparece. Isso lá também Isso é bom que você está falando, Antônio, a isso é diferença o entre o agênere. agênere Agora, e a materialização que nós agora, a que os... materialização não. A materialização o espírito se materializa através do ectoplasma. O ectoplasma foi, inclusive, descoberto Uhum.
criador da metapsíquica, que sai pelos poros do corpo, e forma aquela figura. Aí tem figuras completas, tem figuras tocáveis, tem figura que fala, tem fala, por exemplo, na literatura espiritualista mundial, existem museus com experiências que foram feitas, parafina, em que essas criaturas materializadas põem a mão dentro e a luva, uma espécie de luva, ficou. Aquilo ali tem até exposições no museu, quer dizer, isso é muito. Mas as materializações são criadas a partir de um elemento físico, que é o ectoplasma, que é uma matéria física, e ela é perfeitamente. E os exemplos são assim, os mais variados, de forma mais tocante, mais. Agora, a gênero, não. Mas aí está tudo. Isso aí tudo se relaciona com o problema da individualidade, porque quando se parte para a individualidade, quer dizer, eu e as comunicações espíritas, quando vê, de repente eu tenho a comunicação da minha mãe que morreu, por exemplo. Ela vai se apresentar como ela era. Como é que eu não vou identificar isso? Como é que eu não vou? Aí não estou nem falando de manifestação pela escrita, pela psicofonia, ou seja lá o que for. Então, a questão dessas doutrinas aí de absorção, é que, para começo de conversa, ela nega a individualidade do espírito. Isso aí já põe tudo por terra, porque termina sendo uma espécie mais diferente de materialismo, mas dá no mesmo, porque a questão da responsabilidade moral, e tudo. E é isso Bom, bem que o livro do Céu e Inferno vai nos deixar aprofundar, né? E isso estamos falando do panteísmo da página 57. Como a Lucinha foi no Google, procurando saber sobre o panteísmo, eu trouxe. Eu gostei muito desse site aqui, gente. Aqui, ó. Olha que interessante. Então, vamos entender mais ou menos o panteísmo. Achei muito interessante. Não vou ler tudo, mas pelo menos para que possamos relembrar o que vem a ser panteísmo. Gente, eu estou dizendo por mim, tá? Porque eu estava com essa dúvida muito grande. Então, se vocês estiverem interessados, eu posso trazer para aqui, lemos, ou se não, nós vamos direto para as páginas 57. Kardec explica direitinho aqui, bem explicado aqui, Kardec, né, na página 57, né? Pronto, então vamos lá. E à medida que a gente for lendo, vai entendendo melhor, mais. Peraí. Pronto. Página 57. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior e distinto, que tudo anima por sua vontade. Não é exatamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere na medida em que, segundo ele, o princípio universal da vida e da inteligência é o próprio Deus. Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, de que são as moléculas e os elementos constitutivos. Em outras palavras, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe. Ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. Então tá. Vai, Terezinha, que você gostou muito da explicação do Kardec. O que você acha disso? Então, essa aí é a explicação do panteísmo, né? Que é algo diferente da explicação do todo universal. O todo universal é uma fonte, né? Tudo sai de lá e volta para lá. No panteísmo, essa fonte seria o próprio Deus. Tudo sai de Deus e volta para esse Deus, né? Depois da morte, volta para Deus. Então, Deus seria a fonte. Então, cada ser seria uma partícula de Deus. Esse é o panteísmo, né? Como ele está explicando aqui. Olha aqui.
Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, né? O panteísmo propriamente dito difere, né, da absorção no todo. Segundo ele, o princípio universal da vida e da inteligência é o próprio Deus. Deus seria o princípio, ao invés de ele ser o criador de tudo, ele seria o princípio de tudo. Tudo sai dele e volta para ele. Esse seria o panteísmo. Certo. Certo, ficou mais claro. Eu sempre me confundia nisso. Eu sempre me confundi essa coisa de Porque eu panteísmo. também, quando ouvia falar na absorção no todo universal, há uns tempos atrás, eu achava que era o panteísmo aquilo, né? Mas o que difere? Na realidade, o efeito é o mesmo. O ser Isso, perde a individualidade nos dois casos, né? isso é que Mas nos interessa o mais que de perto, né? difere é que no panteísmo, Deus é o próprio centro de onde tudo se forma. Seria Deus. Em vez de ser um todo universal, é Deus, né? Mas o efeito o Deus é ao efeito é mesmo o tempo mesmo, né? espírito e matéria, né? Isso que É, é É, correto. mas o ser, tanto num caso como no outro, o ser perde a sua individualidade quando volta ao, né? De regresso ou ao todo universal ou a Deus, ele perde a sua individualidade, né? E Sim, aí a gente Antônio. pode se, e aí a gente pode se ligar até o título da nossa doutrina aqui, o nosso estudo aqui, que é o futuro e o nada. Então, essa doutrina da absorção, do panteísmo, porque são doutrinas que têm, entre elas, semelhanças muitas e diferenças sutis, mas dá no mesmo. Porque senão, como é que fica? Quer dizer, o futuro, aqui nós vamos ver que aqui tudo caminha para isso. Nós temos todo um processo e é através de individualidades. Então, o interessante é saber que Kardec vai explicando todas elas para chegar no ponto da essência do que ensinou os espíritos através da doutrina, né? É interessante porque a gente nota, né, estudando esse histórico aqui que Kardec coloca, que o homem sempre tentou entender, né? Uhum. Sempre tentou entender a origem das coisas e tudo. Enquanto não teve uma explicação mais completa, ele foi criando hipóteses, né? Foram criadas muitas hipóteses para explicar a origem, né, da vida, a origem de tudo. Essas duas são algumas dessas hipóteses que foram criadas e que foram depois superadas, né? Eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, eu levei um susto, vou mostrar para vocês, que tem alguns conhecidos nossos na história que eles eram panteístas. Quando eu vi, uau! Olha só, gente, vou trazer para vocês. Olha quem era panteísta. Giordano Bruno. Aí, tá aqui, origem do panteísmo. Aí vem, parte dos princípios panteístas podem ser encontrados no trabalho de Giordano Bruno. Eu vou assim, como é isso? Aí ele explica o que vem a ser o panteísmo e dá aqui alguns autores que, inclusive, lá, o panteísmo, como ele está dizendo, apareceu pela primeira vez em latim, no Spadio Reale, seu ente infinito do matemático inglês Joseph Thomson, publicado em 1697. A origem do panteísmo como modelo de pensamento é desconhecida. Contudo, encontramos características marcantes deste sistema em filósofos ainda antes de Husserl, tais como João Scodo Erígena, em 1815 a 877 depois de Cristo. Nicolau de Cusa. Eu falei, gente, peraí, e a Joana de Cusa é esse aí que... Eu falei, aí deu tempo de eu pesquisar. Cusa? Peraí, isso é Joana de Cusa? Aí depois, quando eu vi o ano, não tinha lógica. 1401 e 1464. Aí vem, alguns dos seus princípios podem também, não, alguns dos seus princípios podem também ser encontrados no trabalho de Giordano Bruno, 1548 a 1600.
Esses estudos anteriores, vocês estão vendo a tela? Não, a tela está no Aí eu estou SharePoint. aqui falando, né? E vocês não estão vendo nada. Também ninguém me diz nada. Mas vocês são lindas, viu? Eu achei que você estava só lendo. Oh, mon Dieu. E agora? Agora está. Então eu vou voltar. Aí não tem lógica eu ficar só aqui vendo o Jordano Bruno. Ora. Então, vou lá. Aqui está o Jordano Bruno. Agora vem. Estão vendo? Aí tem aqui o Jordano Sim. Bruno. Aí ele vem falando um termo sobre o panteísmo. Aí ele fala sobre ele fala o Joseph Hauser, publicado em 1697. Aí a origem do panteísmo. Fala aqui sobre o Jordano Bruno. Aí vem. Estes estudos anteriores permitiram ao panteísmo surgir no século XVI como um sistema próprio e servir de prelúdio, ou seja, do início ao materialismo. Aí eu peguei aqui. Meu Deus, olha o que que eu fiz, olha. Acabou. Foi lá para cima. Então, esse aqui, olha esse, olha os pensadores panteístas. Antônio Rosmini foi um ator que tentou contrastar o iluminismo e o sensismo. Ele, olha esse, aí dá Giordano Bruno, que está aqui, que foi que ele escreveu A Causa, o Princípio e o Uno, em 1584. Olha, agora o panteísmo dele é um panteísmo ateu, né? Você viu lá? Um Aqui, panteísmo este ateu. astrônomo, aonde você está vendo? Aqui, o panteísmo de Aí, ó. Giordano Bruno é um panteísmo ateu que exprime uma ideia do universo como a alma do mundo. Olha a alma do mundo. Ó. Intelecto universal que completa e alcança tudo. E suas ideias eram revolucionárias em relação às seitas e defendidas pela Igreja Católica. Tanto que a sua obra foi proibida pela Santa Inquisição. E ele foi julgado como herege e queimado na fogueira. Agora veja, gente, Baruch Spinoza. Spinoza. Então, um dos pensadores fundamentais do racionalismo do século XVII. Gente, Leibniz e Descartes. Este filósofo judeu neerlandês foi o autor de um dos maiores questionamentos racionalistas à ortodoxia religiosa da época. A sua afirmação de que tudo que existe, existe em Deus. E sem Deus, nada pode existir, nem ser concebido. Aí ele vem explicando aqui. Aí tem o Erígena, o Antônio Raspini, que estava em cima, o Pierre Teilhard de Chardin, e ele apresenta os tipos de panteísmo. Quando eu vi Giordano Bruno, uau! Eu fiquei surpresa. Você vê como é gostoso o estudo, que você vai descobrindo tanta coisa. Porque eu tinha uma pessoa conhecida, um casal conhecido, que a esposa estava grávida, e eles moravam na Itália e queriam colocar o nome de Jordano. E eles não puderam colocar o nome de Jordano, justamente por causa de Ah, é? Jordano Bruno. É. Porque eles têm um ponto de vista Não pode. ainda muito negativo por causa de Jordano Bruno. E eles queriam colocar Poxa. Jordano e não puderam. E todo mundo, os brasileiros que estavam lá, as pessoas que comunicavam com lá, eles eram daquela cidade que tiveram muito problemas na época do corona. Ah, esqueci o nome. Eles moravam lá. E eles queriam e não puderam. E olha, não aconselho, não. Todo mundo foi contra ele. Quer dizer, as pessoas, os brasileiros que estavam lá avisando, disseram, não seria bom porque ele vai ter discriminação. Vai passar por, como é, gente? Como é que se diz? Na escola. Como é que é? Não é discriminação. É discriminação. Bullying. Bullying, né? É. Você tem um nome chamado Jordano. Eu, uau.
Cada coisa. Porque Bom, é proibido colocar esse nome lá, não não é é proibido. aconselhável, Não é não proibido, é mas aconselhável. não, é negativo ainda para eles. Porque tem o vinho Giordano, né? Que é um vinho muito bom, por É. sinal. Sim, mas para eles estão. Mas os brasileiros que estavam lá, aquelas pessoas que estavam lá, disseram: eu não aconselharia. E eles não puderam colocar. Bom, eu vou lá. Aqui também, viu? Também tem Friedrichshain, tem todos esses aqui, gente. Depois eu passo, quem quiser, eu passo aqui. O que eu gostei foi isso aqui. Quando eu vi essas carinhas, aí eu fui entender algumas coisas, sabe de quê? Do hinduísmo. Aí eu entendi. Agora. Então, é muito gostoso o estudo, que nós vamos, assim, aprendendo tanta coisa. Aí caiu a ficha, não foi, Zélia? Assim, agora está mais fácil. Bom, podemos continuar? Sim. Alguma coisa, Lucinha? Antônio já Esse falou. estudo está me fazendo lembrar de algo uma coisa que me ocupou bastante nos últimos meses, porque eu gosto muito das terapias holísticas, né? E aí eu sempre ouvia muitas pessoas, assim, terapeutas, falarem sobre nós todos somos um só, né? E Hum. essa frase fundia meu cérebro. Eu dizia, como é que nós somos todos um só, né? Eu não conseguia conectar esse tipo de pensamento. E aí eu fui pesquisar, eu leio muito também sobre a física quântica, pesquisas e tudo mais, e aí eu cheguei em uma literatura que me deu uma certa clareza dessa situação, né? Porque, de acordo com essas pesquisas da física quântica, é, se propõe, ou não sei como é que é feito lá, que todo contato que nós temos com alguém, com qualquer ser, ou até na matéria mesmo, se a gente tem algum contato, até em pensamento, desculpa, nós formamos conexões energéticas. E essas conexões energéticas, elas nunca, segundo eles, nunca vai ser diluída, pode passar até de encarnações, né? Então, se o princípio é esse, se nós, tudo que temos contato, todas as pessoas, objetos, em tudo existe uma conexão energética. Então, realmente, eu estou no todo, né? Eu sou o conjunto de tudo que eu já toquei, com que eu já convivi, com que eu já troquei ideias, e no final nós somos todos um só. Só que se falava na questão da individualidade, quer dizer que existiam como se fosse energias que são conectadas umas às outras, mas tem a peculiaridade de cada energia. Então, isso aí tudo que vocês estão falando hoje está me fazendo lembrar disso, só que eu não consegui ainda encaixar. Se essa teoria está mais ligada ao panteísmo, ao espiritualismo, eu não sei, talvez como é que eu posso dizer em português? Esqueci o nome. Uma mistura de tudo, Lúcia. É, uma mistura ou um processo, né, de desenvolvimento, talvez pegou um pouco do panteísmo, depois foi através de outras pesquisas, então chegou a essa conclusão. Mas eu achei super interessante essa explicação. Gente, estou querendo trazer para a Lúcia justamente o que nós lemos lá na Gênesis sobre que nós estamos emergindo no pensamento divino. Ô, E eu Zélio, não estou encontrando. Diz, Antônio, por favor. devido a esse horário ainda, nós não mudamos o relógio aqui como você. Aqui, hoje, já vai ser 3 horas. O meu tempo hoje é limitado, mas domingo nós mudamos e a semana que vem eu volto no horário anterior, normal. Então, eu vou ter Tá que deixar certo. vocês agora, Tá, tudo bem. lamentavelmente. Então, qualquer coisa você vê aí Mas a é só gravação. hoje. Tá Mas é certo. só hoje. A gente só muda o relógio domingo. Bom estudo, Então, bom final de tá. estudo para vocês, tá? Obrigada. Fica com Obrigada, Deus. Obrigada. Antônio. Tchau. Tchau, Gente, obrigado a vocês. obrigada. Sim, vocês se lembram, Tchau. gente, porque aí eu queria trazer para a Lúcia que nós estamos emergindo no pensamento divino, porque seria interessante para que depois ela até lesse. Eu não estou encontrando no qual é o capítulo. Deus, estamos É, a natureza inteira. acho que é O a pensamento aqui. providência.
É a providência Item divina, não 25, é? pensamento divino. Aqui. Aqui Não é No na capítulo Gênese? 2, é no É na Gênese? capítulo, na 2 de Gênese, É Deus. não é? capítulo 2 da 2. Gênese. Deus, a Então, providência divina. isso, Aham. Lúcia. Se você, eu vou trazer, já que nós estamos falando sobre isso, o que talvez melhore para o que você está começando. Deu esse exemplo, Lúcia. Se vocês me. Dois, não é isso, gente? Eu falei 25, não foi? Pronto. Célia, é na Gênese, Providência, página 20 e 21. Página 20 e 21 fala sobre essa parte aí de estarmos mergulhados no fluido É porque divino. eu tô vou mostrar o PDF. Aí você, Lúcia, se você quiser, você depois. é, capítulo 2, não é isso, gente? Capítulo 2. Pronto, então, A providência. providência. Aí tô indo lá. Pronto, tá aqui, ó. Acho que é isso. Visão de Deus, 25. É do Aqui. item 20, começa no item 20, vai até o. Sim, mas aquela parte que eu gostaria de ver, eu acho que aqui, ó. Pronto, Lúcia, aqui a 22. providência. É, Uhum. é o item 22 que ele fala. 22, Lúcia, É, Terezinha. é. Aqui. Perante a incapacidade de compreender a essência própria da divindade, o homem só. Vocês estão vendo na tela, gente? Uma O Sim. parte. homem só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que servem pelo menos para mostrar-lhe a possibilidade do que, à primeira vista, lhe parecia impossível. Imaginemos um fluido bastante subtil, não é sutil? É sutil. Sutil, Não é a tradução, isso não é a tradução portuguesa? é, Então é É. por isso, é, Zélia. é por isso. Imaginemos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula deste fluido, estando em contato com cada molécula da matéria, produzirá no corpo uma ação idêntica àquela que produzirá a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Este fluido, não sendo inteligente, atua mecanicamente apenas por meio de forças materiais. Mas, se supuséssemos este fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não agiria às cegas, mas sim com discernimento, com vontade própria e liberdade. Ele veria, entenderia e sentiria. As propriedades do fluido perispiritual podem dar-nos uma ideia a este respeito. Ele não é inteligente por si mesmo, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É devido à sutileza deste fluido que os espíritos penetram por todo lado, que eles prescrutam. Hã? O quê? Que eles prescrutam. O que foi, gente? Os nossos pensamentos mais íntimos, que veem e agem à distância. É este fluido, chegando a um certo grau de purificação, que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Basta um raio do seu pensamento dirigido para diversos pontos, para que possam manifestar sua presença simultaneamente em todos esses pontos. A extensão desta faculdade está subordinada aí, Nils, ao grau de elevação e de purificação do espírito. É ainda com a ajuda deste fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos, pelo poder de sua vontade, que modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria, dá a substâncias inativas determinadas propriedades, repara desordens orgânicas
e efetua curas pela imposição das mãos. Mas cadê aquele do pensamento de Deus? Vai até o 25, Zé, no 25, porque aí ele está fazendo uma preparação para a gente entender depois aquela teoria dele, né, que ele coloca aqui. Aí ele vai completar no item 25 e 26 a ideia. Sim, mas eu queria trazer aquele justamente para ela. Vamos ver. Põe no 25. Pega o Senão 24 e vai ficar 25. Vai ficar muito aqui, eu acho. Vai confuso. ficar muito, vai ficar confuso. Vai ficar confuso para ela. Quer seja ou não assim, no que se refere ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido, para facilitar a nossa compreensão, representemo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito, penetrando em todas as partes da criação. A natureza inteira, aí, Lucinha, a natureza inteira está imersa no fluido divino. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Ora bem, em virtude do princípio segundo o qual as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo deste fluido, se assim nós podemos exprimir, possui o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, estando este fluido por toda parte. Tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Nem haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja, de alguma forma, saturado dele. Encontramo-nos, pois, constantemente na presença da divindade. Não há um só das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. Aí. E é com razão que se diz que Deus lê até no mais íntimo do nosso coração. E estamos nele como ele está em nós, conforme a expressão de Jesus. Assim, pois, para estender a sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não necessita de nos enviar o seu olhar lá do alto, para que as nossas preces sejam ouvidas por ele. Não necessitam atravessar o espaço, nem de serem ditas com uma voz retumbante, porque, como Deus está continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem-se nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que faz vibrar todas as moléculas do ar circundante. Mas mesmo assim, ainda não peguei o que eu queria, gente. Não peguei, não. Aquele do que nós estamos imergidos nele. Talvez tenha na continuidade da obra de Kardec, eu agora não lembro bem, mas tem isso Mas aí eu também. coloquei aqui, ó, item 25, o pensamento divino. Presença da divindade que estamos imersos a subtrair as nossas ações no seu olhar. Nosso pensamento está em contato com ele. Isso. Bom, A gente, Lucinha. nesse capítulo, né, quando ele fala da providência, fala de Deus em si, né? A gente percebe bem a distinção de Deus de nós, da sua criação, né? Deus imaterial, né? Eterno, né? Então, imanente, todos aquelas atributos que nós não temos. Então, dá para perceber que isso nós somos distintos de Deus, somos criaturas deles e não, né, não fazemos parte dele, né? Mas isso é um estudo que não se pode fazer assim, numa abordagem entender, né, Zélia? Eu acho que quando a gente chegar no capítulo 2, eu a gente vai poder recomendaria, entender. Lucia, eu recomendaria que você desse uma olhadinha no capítulo 2, porque vimos, assim, alguns tópicos. Tá bom, eu vou olhar.
está lá sobre o pensamento. Está bem que nós estamos imersos no pensamento divino. Porque nós não estamos encontrando aonde está isso. Porque nós já conversamos sobre isso, já lemos sobre isso, mas quantas vezes procuramos, não encontramos. É sempre assim. A gente Saiu pode e Zélia, eu pesquisar, né, procuro. Zélia? A gente Oi? pode Eu pesquisar na procuro. semana a Gênese, a Tá por palavra Deus, né? E vamos ver o que a gente isso. encontra, né? Isso, e está aqui, eu tinha marcado no item 25, sabe, Nilcinha? E aqui eu não encontro, é porque nós queremos, Lúcia, justamente quando diz que nós estamos imersos no pensamento divino. E está neste capítulo. Não Uhum. encontramos. E é sempre assim quando a gente está procurando, né, gente? É assim. Eu não encontro isso que gostaria. Essa parte, o homem pequeno. Aí vamos ficar lendo, lendo, lendo aqui e não encontro o que quero te mostrar, Lucinha. Aham. Ah, Não, mas tá? eu procuro. Pronto. É muito bonito esse capítulo, Lucinha. Lindo. Aliás, eu sou. Eu, não- eu amo toda essa coisa. Bom, podemos continuar? A esse sistema, podemos opor inúmeras Eu objeções. acho que, na verdade, Zélia, eu já li esse trecho, mas eu lembro sim, mas eu sei que eu já li há muito tempo, mas eu já li. Eu me recordo. Isso que nós estamos imersos no pensamento. Aqui, eu até vejo, nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, conforme. Aí já lemos, disse Jesus. Está vindo esse. Você dá uma olhadinha, você vai ver só. Bueno, aqui. Gente, deixa eu, senão eu vou me perder. A esse sistema podemos opor inúmeras objeções, das quais são estas as principais. A divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, perguntamos-nos como um todo perfeito, olha aí, pode ser formado de partes tão imperfeitas e que tem a necessidade de progredir. Realmente, né? Não tem muita lógica isso, não. Mas está tudo bem. Estamos lendo aqui as doutrinas para poder termos a noção do que estava ocorrendo lá na época de Kardec. Cada parte estando submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progride incessantemente, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de providência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como pode ser, então, que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que são obras suas? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato a desmente, é porque ela não encerra a verdade absoluta. Isso aqui é ótimo. Se um só fato a desmente, é porque ela não encerra a verdade absoluta. E isso nos nossos dias, né, gente? Quando nós observamos, estamos em contato com alguns conhecidos, vemos que fulano fala uma coisa, ciclano fala outra. Aí, unindo essas três ideias, vamos ver e vamos tirar. Ah, aí essa está com a verdade. Eu acho muito interessante que quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, se tem 5 pessoas que estão falando a mesma coisa e que alguma coisa não encaixa, aí não está a verdade. Alguma coisa para ser colocada aqui? Hum?
Tudo certo? Lucinha? Quando você falou agora, eu Lúcia, está fiquei aqui cortando. tentando Lúcia, entender. Lucinha, está cortando. É sobre um determinado assunto e não Cor- Não, não estamos. Lucinha, está cortando. Nós não escutamos o que você disse. Caiu, gente. Travou. Travou. Vocês estão me vendo, né? Sim. Ah, tá. Então vamos dar continuidade até ela retornar. Tá. Então ainda estamos na página 58. Lúcia, nós não escutamos o que Oi. você disse. Travou. Ah, Zélia, agora quando você fala no final, quando 5 pessoas falam sobre um determinado assunto, vai existir uma lógica? Aí depois você falou, quando 5 pessoas falam de determinado assunto e não bate, porque eu não entendi muito bem a lógica da sua observação aí. Ele está aqui. Se um só fato a desmente, é porque ela não encerra a verdade absoluta. Porque, por exemplo, Zélia, Terezinha, Nilce e Lúcia, nós estamos falando da mesma coisa, vamos dizer, supostamente, mas divergindo desse mesmo pensamento. Então, Sim, e como é que é? Essa é a verdade que eu estou falando, que se eu li na Gênesis determinado conto e diz assim, ó, gente, eu não trago a biografia. Kardec está dizendo que só é um fato a desmente é porque ela não encerra a verdade absoluta. Aí Terezinha fala, não, não. Kardec fala assim, que é só um fato que desmente, que ela fala de absoluto. E acrescenta outras coisas. E cada um vão dando opinião sobre isso, dizendo que é a verdade. E quando vai ver a terceira uma segunda ou terceira pessoa, mas qual é realmente a essência? O que essa pessoa quer dizer? Onde está a verdade? Aí vamos analisar e procurar justamente aonde se encontra a verdade. É isso. sim, porque senão cada um acrescenta alguma coisa da sua própria opinião, da sua própria ideia, já não está mais baseando-se num fato, né? Ele fala exatamente o fato, né? Então, quando a gente vai estudar nas obras de Kardec, a gente tem que fundamentar exatamente onde está essa colocação. Ah, eu acho que Kardec escreveu, me parece que está lá em tal obra. Isso aí é bem confuso e isso aí não é confiável, né? Principalmente no estudo. É. Kardec fala uma coisa. Eu falei assim, muito bem. Aonde? Aonde nos encontramos isso? No nosso dia a dia que isso nós vemos. Se estamos em família. Ah, Zélia falou isso. Ah, mas eu sou prima de Zélia que não, mas ela falou aquilo, e onde está a verdade? Aí é que está. Então, eu vou me comprometer de procurar o agênere, esse fato que Kardec narra, tá? Para que a gente possa aprofundar, quem quiser, né? Que talvez a Terezinha já tenha estudado isso, mas a Lúcia acho que não, né? Onde Kardec fala do agênere, no livro dos médiuns, né, Terezinha, ele fala No muito do livro, agênere, fala no bem, livro no dos livro dos médios médiuns, ele fala. isso. E ele cita várias situações, ele tem outros casos de agênere, né? Então, seria muito importante entrar a fundo nisso aí. E não sim. ficar, olha, Nilce citou tal fato ali. Eu estou citando, mas eu não lembro da revista, nem bem a situação. Então, é importante a gente estudar, ler por si, sabe? E tirar suas conclusões, né? Exato. Cá para mim, no meu entender, e eu vou pesquisar, porque eu também preciso pesquisar de novo, eu acredito que os agêneres são situações de materialização, e não são Uhum. distintos materialização do agênere, como falou Antônio.
Uhum. Me parece que é a Eu também acho, viu, Nilce, Aham. porque o Kardec nunca usou a palavra materialização. Ele Isto, e nem não usa. ectoplasma, né? Ele fala Isto, em aparições tangíveis. Ele fala. isto, As isto, aparições tangíveis correspondem às materializações que a gente isto, conhece, né? isto. A palavra E materialização foi criada pelo movimento espírita, pelo né? movimento, porque na realidade são os agêneres, aqueles É que a se gente mostram materializados a nós, que né? Então, não, confunde, né? Eles passam por encarnados, né? As isto, pessoas que os veem acham que são aham, encarnados, acho que né? são encarnados. Então, para mim, não tem distinção. Eu não quis entrar no mérito aquela hora, sabe? Mas não Mas eu tem acho que a problema. gente Olha pode aqui, ó. colocar. Aqui. A Gênere. Estamos no livro dos médiuns, é, livro dos médiuns ou guia dos médiuns e evocações. Segunda parte, Manifestações Espíritas, capítulo 32º, vocabulário agênere. Agênere, do grego a, privativo, agene, agenomai, gerar, Não, que não foi gerado. não foi gerado. Modalidade da aparição tangível, modalidade da aparição tangível, estado de certos espíritos, quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem ilusão completa. É isso A aí. diferença que há entre a aparição tangível e as materializações propriamente dita é que a materialização, ela se dá numa sessão preparada para isso, né? Tá lá as pessoas, tá? O espírito já é uma reunião apropriada, né? Já com esse objetivo, tal. E a aparição tangível, ela pode se dar quando você está andando na rua, você está conversando com alguém, você está em algum lugar e aquele espírito aparece e ele é confundido com uma pessoa viva. Mas o princípio eu também acho que é o mesmo, é a materialização também. Uhum. Então, estamos aqui no capítulo, nós vimos, vocês estão vendo assim, tem no vocabulário espírita, que ele foi buscar no final, lá no livro dos médiuns, tá? Bem no finalzinho do Perfeito, livro dos médiuns, tá? Vocabulário perfeito. espírita. Bom, vamos retornar. Perfeito, Zé. É bom sempre estarmos observando, analisando isso para tirarmos as nossas dúvidas. Bom, gente, faltam aqui 5 minutos, eu não sei onde ficou. No ponto, eu Do acho que ponto dá de para. vista No ponto de moral, vista. No ponto de é, vista moral, as consequências dessa concepção são igualmente ilógicas. Primeiro, para as almas, porquanto, como no sistema precedente, representaria a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não teria mais vontade única. É um aglomerado de incontáveis vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou ruins. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana. né, uma parte de Deus, né, pode fazer o que quiser, né? Porque alguns Hum. panteístas, no tempo de Kardec, eles achavam que as almas não perdiam a sua individualidade ao voltar, né, para Deus, né? Alguns panteístas, não eram todos. Mas aí incorrem outros absurdos, né? E ele está citando, né, cada doutrina, a sua parte, ele está só para que possamos entender quando chegarmos no capítulo 2. Bom, faltam aqui 5 minutos. O que vocês acham? Continuam ou deixamos para a próxima semana?
É que o outro, bom, para a gente discutir com calma, é melhor deixar, né, né, Zélia? Senão, Também né? acho. Pra gente Porque discutir. justamente vai falar sobre os gozos o nosso e vai retornar sobre a individualidade, viu, Nilcinha? Gente, por favor, na próxima semana ele vai repetir sobre a individualidade. Então, já vimos no Livro dos Espíritos, segunda parte, no capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. E número 1, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Isso é na questão 152. Vai se falar, vai retornar sobre a individualidade. Certo? Então, vamos na página 58, no último parágrafo. Certo? Eu acho que é bem por aí. Ficar querendo só terminar por terminar. E, gente, É, ó, falta só uma folhinha, tá? tá no finzinho já. O medo da morte. Ai, ai. Então, Ó, e é o Beto, né? Semana que vem é o Beto. eu tenho que passar para ele. Então, gente, vamos finalizar aqui o nosso estudo. Gostaria, se fosse possível, se fazer uma leitura, trazer também algumas obras que contenham o que nós estamos conversando, principalmente que já vai ser repetido sobre a individualidade, e trocarmos ideias, porque, como vimos, uma pessoa que tem uma dúvida, a outra que tem, e quando vamos procurar, isso é muito rico para o grupo. Isso é muito bom. Muito bom. Aqui nós já passamos por pássaro, não precisamos ficar voando, né? Já passamos. Se bem que gostamos dos passarinhos. Então, amamos os passarinhos. Então, na próxima semana daremos continuidade à primeira parte, doutrina, capítulo 1, o futuro e o nada. Até lá. De gratidão, gente.